Podemos nos sentar, queridos irmãos, irmãs, porém não se sente no sofá muito confortável, não, senão você vai dormir, tá bom? Senta numa cadeirinha, se você quiser pegar um pedaço de papel, uma caneta, também pegar a Sagrada Escritura, isso pode te ajudar. Como sempre, as leituras são muito ricas, profundas, e a tentação que dá aqui é de ficar falando, comentando sobre elas, porque teria pano para manga, né? Teria muita coisa para falar. A primeira leitura do Ato dos Apóstolos, ela é identificada como o segundo Pentecostes. Segundo Pentecostes. Por que essa leitura ela é identificada como segundo Pentecostes? Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 23. Pentecostes aconteceu em Atos dos Apóstolos, não aconteceu em Pentecostes, não, aconteceu em Jerusalém, na verdade. Mas narrado aqui se encontra na Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E a partir do versículo 1, obviamente. E o que diz ali? Que os discípulos, apóstolos, estavam reunidos, eram aproximadamente umas 120 pessoas, 122 pessoas. Eles estavam orando, reunidos ali no mesmo lugar, já estavam há uma semana depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor subiu aos céus e disse: olha, eu vou subir, né, mas vou deixar para vós o meu paráclito, o meu Espírito. Enquanto ele não vem, fiquem em oração. Então ali os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos, todos fechados, no mesmo lugar, reunidos, rezando, orando. E aí de repente eles começaram a orar, o céu se abriu, veio um vento impetuoso, começou a descer línguas de fogo sobre cada um deles. Eles ficaram repletos, cheios, plenos do Espírito Santo. De repente começaram a falar em outras línguas, e aquela presença forte, aquele vento impetuoso, aquele fogo que desceu sobre os corações deles. As pessoas olhavam para eles e falavam: rapaz, esse povo está tudo bêbado, está tudo encharcado, está tudo muito louco, beberam todas. E a coisa era que, aí um outro falou assim: mas é 9 horas da manhã ainda, né? Naquela época que não é que nem aqui, que boteco abre 6 horas da manhã, que nem padaria que abre 4 horas da manhã, não. Naquela época, boteco abria mais tarde, 9 horas da manhã, ninguém ficava cachaçado, bêbado, né? Então aqui o pessoal estava perplexo, falou: meu Deus, está todo mundo aqui embriagado, estupefados, cheios, parece que eles estão cheios de vinho doce na cabeça. Mas era uma alegria, era uma força, era um tomar da graça de Deus que invadiu o coração daqueles homens, e aqueles homens não conseguiam conter aquilo dentro deles. Era uma alegria muito forte, muito potente. São Pedro foi para fora do cenáculo em Jerusalém. O povo já estava tudo curioso, está acontecendo alguma coisa ali, começou a pregar. 5.000 pessoas se converteram naquele momento. Ele batizou, realizou ali, fez a sua pregação, e a graça aconteceu. No dia seguinte, ou pelo menos na página seguinte aqui do capítulo 3, eles vão para o templo, Pedro e João, e aí encontra lá um coxo pedindo esmola. E aí eles falam: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. E começaram a fazer milagre. Os milagres de Jesus eram vistos nas pessoas dos apóstolos, aqueles discípulos, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples. E aí o que aconteceu? O pessoal falou: meu, está acontecendo alguma coisa aqui. Nós matamos o Galileu, o filho de José, crucificado, mas essa gentalha que seguia ele aqui, aconteceu alguma coisa com eles, porque o poder do Nazareno, o poder de Jesus se empossou neles. E as pessoas, quando viam eles, falavam: poxa, você não caminhava, você não é Nazareno, você não caminhava com Jesus. Por quê? Porque eles faziam os mesmos feitos, os mesmos sinais, os mesmos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a testificação de que eles eram realmente seguidores de nosso Senhor.
E aí nós chegamos, aí o que aconteceu? Começou a perseguição. As pessoas prendiam eles, começavam a repreendê-los, e eles foram fazer uma reunião. Ó, rapaziada, o negócio tá feio aqui para nós. O pessoal tá perseguindo a gente. Acabaram de colocar a gente em liberdade, né? Os sumos sacerdotes tinham proibido Pedro e João de falar. Ele falou: vamos ver o que Deus quer de nós, porque de repente é para a gente parar, porque a gente está correndo risco de vida se a gente continua. E olha que coisa linda, por meio do Espírito Santo, dizendo através do teu servo Davi, nosso pai, eles começaram, ouvindo o relato, eles começaram a elevar a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Por meio do Espírito Santo, se dizeste através do teu servo Davi. Enfim, começaram a fazer uma oração carismática, uma oração do fogo mesmo, uma oração do poder. Começaram a pedir a graça de Deus para entender se deveriam continuar a pregar, a anunciar a boa nova, fazer os milagres, os feitos de Deus, ou se era para fazer alguma outra coisa. Então eles foram pedir direção a Deus em comunidade. E a palavra diz que depois que eles terminaram de rezar, versículo 31 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então esses homens eram homens impelidos da graça de Deus. Imaginemos, gente, como deveria ser esses discípulos, como que deveriam ser esses apóstolos. Deveriam ser pessoas realmente encharcadas, ensopadas da graça de Deus, do Espírito de Deus. E como seria bom se nós pudéssemos também viver essa graça. E aí o que acontece? Vamos entrar agora no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de São João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Por esses dias, deixa eu dar uma olhada, uma conferida para não falar besteira, nós vamos meditar todo o capítulo 3 de São João. Vai ser bonito, vai ser muito lindo. Todo o capítulo 3 de São João, até quinta-feira, nós vamos meditar o capítulo 3 de São João. E esse capítulo 3, ele começa com a história de Nicodemos. Nicodemos era um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus. E a palavra diz que ele foi ter com Jesus à noite. Ele não queria ser visto, porque os fariseus perseguiam Jesus. E ele era um fariseu que ficou tocado por Jesus. Contextualizando, Jesus vem, o capítulo 2 de São João, vocês estão bem lembrados, que é a passagem das bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu sinal, o seu milagre, transformando a água em vinho. Então esse homem, ele começa a reconhecer Jesus como uma pessoa enviada de Deus. E ele diz: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. Não Deus, mas da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fizestes, a não ser que Deus esteja com ele. Aquele fariseu era um fariseu diferente. Ele percebia os feitos de Deus e reconhecia a graça de Deus a partir dos seus feitos. E Jesus responde a esse fariseu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E a coisa interessante é que na tradução original do grego, na Bíblia original, não é em verdade. Mas a tradução eu não sei pronunciar, eu acho que é aimen, eu não sei como se fala amém em grego, então me desculpe, viu, gente, eu sou leigo. Mas de fato, a tradução original é amém, amém. Ou seja, de fato eu sou aquilo que tu dizes e muito mais. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: mas como alguém pode nascer se já é velho?
Aqui, esses dias nós falamos sobre os frutos e os dons do ressuscitado. Faltou um dom que foi falado, obviamente, pelo Padre Jean-Pierre na missa ontem, que nós participamos, mas para a gente coroar, completar o arco dos dons do ressuscitado, ontem nós meditamos sobre o dom da fé. Um outro dom do ressuscitado é o dom da fé. E essa fé não é só um ato de crer, mas é um ato de aceitar. Eu aceito e acolho a doutrina de Deus como a minha verdade. Então eu entendo isso como a minha verdade. Eu creio. E a partir desse dom da fé que veio a partir de Tomé, esse homem fez a maior profissão de fé que já foi existida na face da terra. Ou melhor, pelos apóstolos, que está escrito na Sagrada Escritura: meu Senhor e meu Deus. Essa é a única vez que nosso Senhor Jesus é chamado de Deus na Sagrada Escritura por alguém. Entende? Como é forte, como é bonito, como é forte, como é intenso isso. Então, também na ressurreição, Deus manifesta o dom da fé. E agora nós estamos virando a configuração disso. Agora, qual é o estado do ressuscitado? Nós, como filhos do ressuscitado, como devemos viver? Entende? Agora é a prática. E aqui está dizendo que nós precisamos viver como homens nascidos do alto. E Nicodemos fala, né? Como pode alguém nascer do alto se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus responde: amém, amém, eu te digo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, essa água que representa o batismo, se alguém não é lavado no Espírito, se alguém não é mergulhado no mistério salvífico da morte e ressurreição de Jesus, para ser mais explícito ainda, se alguém não é mergulhado na Páscoa de Jesus, que engloba todo esse mistério, e não é cheio do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem são aqueles que nascem da carne? Os filhos de Adão, aqueles que nascem através do pecado original. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, não que é puro espírito e não vive mais segundo a carne, mas a sua carne é divinizada. E a gente lembra aquilo que diz São Paulo, que nosso Senhor, Ele se esvaziou, se anulou, se fez homem, se empobreceu para ser como cada um de nós, para nos enriquecer da sua graça. Nós somos cheios, enriquecidos da graça de Deus, plenificados da graça de Deus, e mesmo vivendo na carne, como somos, corruptíveis ao pecado, nós fomos lavados dessa mancha. Ou seja, a nossa natureza humana, ela se torna digna de viver na divindade do Cristo de Deus. Ela assume a dignidade do reino de Deus. Por quê? Porque em nós é morta a carne. Porque nós somos lavados pelo batismo e somos plenificados pelo Espírito. E quem nasce da carne, quem nasce da água e do Espírito, vive segundo o Espírito, é Espírito. E é interessante que aqui é Espírito em letra minúscula, né? Não é que é um espiritão, que é Jesus, mas é o Espírito no Espírito, que é nosso Senhor. Não te admires por eu te haver dito isso. Vós deveis nascer do alto, porque o vento sopra onde quer. Porque nosso Senhor Jesus diz isso: o vento sopra onde quer. Já não é um ato à toa. Jesus não falou isso aleatoriamente. Jesus falou: o vento sopra onde quer, porque esse homem é judeu. E os judeus estavam fechados para a graça de Deus. É a mesma coisa, irmãos, né? Nós, padre, usamos aquela camisa chamada clégio. Muitas vezes usamos aqui o negocinho, o branquinho assim no meio da camisa. Eu me lembro uma vez, estávamos eu e o padre Gilson aqui na Praça da Sé, e o padre Gilson estava com o clégio, eu nesse dia não estava, e veio uma mulher para ele, virou para ele e falou assim: pedófilo. Eu falei:
Pedófilo, tá doido aqui? Pedófilo? Ok? Eu conheço meu irmão não tem nada de pedófilo. Mas de repente, porque alguns cometeram alguns erros, todo mundo paga. E agora vamos virar ao contrário, vamos voltar aos fariseus. Ah, é fariseu, não presta. É fariseu, é sepulcro caiado. Ah, é fariseu, é mentiroso. Ah, é fariseu, é perseguidor. Não, tem fariseu bom também. E aqui está Nicodemos. Esse é um fariseu bom. Um bom fariseu. E é por isso que nosso Senhor diz, olha, o vento sobe onde quer. Né? Tu podes ouvir o seu ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Se você se abre à graça de Deus, você vai ser uma manifestação de Deus.